Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Hoje Jair. E hoje na Bíblia Sagrada caiu Salmos 21. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui é o Salmo de Davi, né? Ele reclamando, né? Clamando a Deus, porque tem muitas pessoas em volta aqui dele, zombando dele, querendo derrubá-lo, né? Essas coisas acontecendo, mas assim, aí no final fala que quando você é com Deus, com mandamentos de Deus, né? Ele está sempre te guiando, te orientando, que você nunca vai ser, né, tirado da sua vida, assim, da sua vitória, né? Se você segue as leis de Deus, apesar de estar muita gente te cobiçando, invejando, né? Muitos ataques de todos os lados na sua vida, para você nunca desistir. Sempre ter fé em Deus, porque Deus está ali por você, né? E a pessoa que tem luz, nenhum inimigo consegue tirar a luz dela, a não ser que você entre na onda daquela pessoa negativa, né? Então, sempre confiar em Deus. Aqui em Salmo 21 são lamentações, né? Mas muitas coisas ruins acontecendo na vida da pessoa, mas que Deus está ali, que vai se fazer a vitória chegar até você, né? E aí, Jair? O que caiu aqui no livro de esboço é o tema imunidade espiritual. Aí tem um texto que diz assim, ó, um texto no livro de Daniel fala assim, ó: resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, né? Nesse texto a Bíblia diz que ele ia ser servido um banquete, umas iguarias, coisas que eram servidas na mesa do rei, também para os seus conservos ali. E a Bíblia diz que Daniel, ele não quer fazer parte, porque realmente era oferecido a deuses estranhos, deuses pagãos, que o rei seguia ali, e Daniel não podia se contaminar com isso, bebendo e comendo daquilo que ele oferecia ao seu Deus. Então Daniel fala: não quero comer da comida do rei, nem beber do vinho dele, eu quero comer só legumes e frutas, coisas simples, normais. E o eunuco diz para ele assim: mas não posso te dar isso, eu tenho que dar aquilo que o rei quer que eu te dê, é comida que o rei dá, que dá para todos que estão aqui, você também deve comer. Mas Daniel falou assim: eu não quero comer, eu não quero esse alimento, eu quero só legumes e coisas desse tipo. Daí ele vai, o eunuco atende o pedido e fala assim: ó, veja para você ver, faz uma comparação, eu vou comer isso, só os legumes, as coisas que o Senhor vai me dar, e os outros vão comer aquilo que o rei come, tá? Da mesa dele. E veja quem vai estar com aparência mais saudável, quem vai estar melhor de aparência e de estado físico. Aí o eunuco, aceitando esse desafio, fez o que ele disse, deu os alimentos a ele, e viu que eles estavam melhores comendo os alimentos mais saudáveis ali, puro, do que o outro alimento. Mas enfim, o texto está querendo dizer assim, que nós temos que escolher, determinar não se contaminar, determinar não fazer o errado, determinar não fazer o pecado, não cometer ele. Porque, como a gente estava comentando, nós podemos ser influenciados, ou até alguém nos oferecer certas coisas, certo tipo de atitude que é errada, que contamina, que é pecado, mas nós temos o direito de falar não e permanecer nesse não, porque ninguém vai nos obrigar a fazer. A Bíblia diz que o diabo não pode obrigar, o inimigo não pode obrigar você a fazer alguma coisa. Ele pode oferecer, tentar te seduzir, tentar fazer com que você aceite aquilo que ele está te colocando ali como uma coisa boa. Mas se você determinar, reconhecendo que aquilo é errado, você vai determinar no teu coração, e não há quem mude isso, não há quem possa fazer isso, porque é o seu livre-arbítrio, a livre escolha sua, você escolheu não fazer isso. E a Bíblia diz que, como que eu posso fazer isso? A Bíblia diz que o salmista fala assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, como que eu posso me afastar do pecado, resistir ao pecado? Guardando a palavra de Deus no coração. Toda vez que eu me lembro da palavra de Deus e eu percebo que algo é pecado, eu posso dizer sim ou não. Não é porque eu conheço que eu vou, só o fato de eu conhecer que eu vou estar livre de pecar. É o fato de eu determinar que eu não quero pecar, porque eu sei que isso desagrada a Deus, isso me prejudica se eu continuar fazendo. Então eu vou determinar isso. E Deus fala que aqueles que fazem isso, eles são pessoas diferentes, pessoas que chamam a atenção. É como ele diz assim, ó: é o sal da terra e a luz do mundo. São pessoas diferentes, porque decidem não se contaminar, decidem andar
de acordo com a vontade de Deus. Então Deus é com essas pessoas. Deus, não que Deus não seja com as outras, mas Deus vai dar mais preferência, vai ajudar mais, vai ser mais ativo na vida de uma pessoa que não se contamina, que procura estar sempre pura, do que com uma pessoa que está ali praticando o pecado, a iniquidade. Porque senão não teria as diferenças. Porque Deus seria igual com quem peca e com quem não peca. E, com certeza aquele que não peca, que busca estar correto como Jó andava se desviando-se do mal. Então Deus era muito com ele, Deus estava com os olhos nele a todo momento. Assim como estava com os olhos em Davi também, Deus amava muito Davi, que honrou Davi tantas das vezes Deus honrou ele. Então Deus está de olho naquele que não quer se contaminar, que não quer, ele vai dar preferência para essas pessoas, ele vai dar proteção, cobertura, e elas serão diferentes das pessoas que não conseguem resistir. Que isso não é, irmãos, porque uma pessoa serve, porque uma pessoa é maior ou mais forte, não, isso não tem nada a ver, é uma questão de decisão. É você decidir, eu não quero comer pão e não vou comer pão, eu não quero mentir, eu não vou mentir, eu não quero mentir. Ah, mente aqui só para ganhar essa causa, mente aqui por causa disso aqui para favorecer. Não minto, eu não minto. Me exclui de ser, porque eu não vou mentir. Eu já disse para Deus, determinei, eu não vou mentir. Ah, então você vai ser... Não, tudo bem, eu não quero mentir. Se a minha punição é isso, a punição de Daniel, porque ele não quis parar de adorar a Deus, de orar a Deus, ele foi proibido de orar a Deus de manhã, na hora do almoço e à noite, ele foi proibido por um decreto. Mas ele não deixou de fazer isso, porque ele queria orar a Deus. Ele fez aquilo, e essa punição foi ser preso, jogado nas covas dos leões. Mas mesmo assim, ele falou, eu não vou parar de fazer algo que eu quero fazer para Deus. Me proibiram, mas eu vou fazer, porque isso é alguma coisa que eu determinei fazer para Ele. Então, quando você determina não pecar, Deus vai te proteger, vai te guardar, mas você tem que determinar no teu coração e cumprir com aquela palavra que Ele propôs. Eu sei que se você vai estar imune ao pecado, e você estando imune ao pecado, você vai estar mais cheio da presença de Deus, vai ser diferente, vai ser uma referência, vai ser sal, luz para as pessoas que estão à sua volta. E a luz, ela chama atenção. A luz, ela chama atenção porque ela atrai olhares. A luz, ela ofusca aquele que está nas trevas. Então ela atrai as pessoas para ela, boas ou ruins. Em determinadas vezes, você vê na época do calor, um exemplo legal. Na época do calor, quando você acende uma lâmpada lá de fora, numa casa, aquele calorzão, enche de bichinho lá, não enche? Vários tipos de bichinho, tem grande, tem pequeno, tem borboleta, tem tudo. Fica vários bichos ali, porque a luz chamou a atenção deles, a luz ofuscou os olhares. Mas não vem só coisa boa, e nem só coisa ruim, vem todos os tipos de coisa. Aí cabe a nós decidir entre o bom e o ruim, e permanecer sendo agradável a Deus, sendo fiel a Deus, que Deus vai honrando a gente cada dia mais. É o que esse texto me ensina aqui. A gente temos que determinar no nosso coração, eu não quero praticar mais tal coisa. Determinar, e eu sei que você vai conseguir, e Deus vai ser contigo, e você vai vencer cada dia. Eu não sei qual é a dificuldade, às vezes, irmãos, que cada um tem, cada um sabe a sua dificuldade. Eu tinha uma dificuldade, e eu propus no meu coração, eu disse até para Deus assim, ó, se eu não resistir a esse tipo de coisa, se eu não parar de praticar esse tipo de coisa, se eu voltar a praticar esse tipo de coisa, eu quero que o Senhor me mate. Eu disse isso para Deus uma vez. Não faz muito tempo, eu disse, ó, eu não quero mais fazer tal ação, não quero mais que isso seja na minha vida. E se eu cometer isso, eu falei com Deus, eu quero que o Senhor me mate, se eu continuar, se eu me inclinar a fazer esse mal novamente. E eu estou cumprindo essa palavra, porque eu sei que eu conversei com Deus, Deus me ouviu. Então eu tenho que temer que se eu continuar, ou se eu me desviar para fazer aquilo que eu estava pensando em fazer, que eu não quero fazer mais, eu sei que Deus vai cumprir com a palavra. E Ele vai falar, então você falou, você não queria mais, você está indo lá, eu vou te matar, eu vou ceifar a sua vida, porque foi um trato, foi uma aliança. Então determine as coisas, irmãos, e cumpra elas. E Deus vai te honrando cada dia mais, e você vai ver que é melhor para a tua vida fazer a vontade de Deus, seguir as palavras dele. Né? O mundo e o pecado não tem mais nada a ver com nossas vidas mais, é só servir a Deus, ser fiel a Ele e ser guardado e protegido por Ele. Amém. Amém? Essa palavra é muito bonita porque está sempre falando para nós, né? Se você anda no caminho de Deus, você é blindado de todas as coisas, mas você também tem teu livre-arbítrio. Não é que Deus vai te livrar de tudo, que nem aquela história do rapaz que estava lá, né, numa enchente, pendurado numa antena, chegou o bote e falou, não quero essa ajuda, né? Deus vai me salvar. Aí veio o helicóptero para tirar ele, a água aumentou, ele também não quis ir porque Deus ia salvar, ele morreu. Aí ele chegou lá, mas Senhor, você não ia me salvar? Sou tão crente, sou tão fiel a Ti. Ele falou, mas eu te enviei um bote, você não quis. Eu te enviei um helicóptero e você também não quis. Então, a nossa vida sempre meus irmãos, a escolha. Né? A tua escolha, o teu futuro vai depender da tua escolha agora.
né? É o que vai refletir no seu futuro. Se você está com Deus agora e quer com Ele um pacto com Ele, um propósito com Ele, você está abençoando o seu futuro, né? Se você está com Deus, mas você não tem fé e você não tem força nisso, e você vai compactuando com coisas erradas, vai ser o teu futuro, coisas erradas. Então aqui Deus fala que vai ter muitos ataques para aquela pessoa que tem luz. Só que as escolhas dela vai depender do futuro dela. Então você tem a tua livre escolha, mas sempre consulte a Deus. Porque a resposta para as tuas escolhas, quem sabe melhor é Ele. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não temos a visão do futuro, a visão daquele acontecimento, se vai ser bom para nós ou não. Então sempre consulte a Deus em todos os momentos, porque filho de Deus é abençoado e iluminado. E Deus nunca vai deixar você sem resposta. Nunca seja teimoso, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe seu dia, que tenha um dia maravilhoso. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Até amanhã, pessoal.